Discernimento entre bem e mal. O papel do bem e do mal. Tendo por base o palco do teatro divino, pode-se entender perfeitamente o papel do bem e do mal, e saber também que ambos foram estabelecidos de acordo com o plano de Deus. É um processo muito semelhante ao que ocorre no cinema ou mesmo nas representações teatrais, em que a trama sempre se organiza em torno dos bons sendo perseguidos pelos maus. Então, olhando desse ângulo, o papel do mal também se faz necessário, pois se houvesse apenas personagens bondosas, não haveria drama. Exatamente por essa razão, torna-se muito difícil dizer que determinada pessoa, agindo de tal forma, seja má ou esteja errada. Muitas vezes quem assim julga é que pode, na verdade, estar cometendo grande falha, e o criticado como mal pode ser bom do ponto de vista divino. No Ofudesaki encontra-se também a mesma advertência. Quem se julga empenhado na obra divina, tendo certeza de estar fazendo o melhor, na realidade muitas vezes só tem praticado maldades. Por causa disso, o próprio Deus não sabe como agir com essas pessoas. Assim, torna-se muito frequente haver gente que atrapalha o plano de Deus, mesmo acreditando que se encontra no caminho certo. Distinguir a verdade, especialmente para os Mamerhito, constitui falta grave determinar o bem e o mal. Na realidade, ninguém consegue fazer tal distinção, além de ser muito perigoso opinar em assuntos que só dizem respeito a Deus. Então, o importante é procurar acumular virtudes ajudando os outros. Dessa forma estarão colaborando com o plano de Deus, que visa a salvação de toda a humanidade num trabalho grandioso nunca antes havido na história. Há também no Ofudesaki referência a um exemplo muito significativo, qual seja, quanto maior o recipiente, mais luz terá condições de captar. Semelhantemente, apenas os grandes Mamerhito serão capazes de realizar o serviço divino. Precisam, pois, todos tornar-se excelentes aparelhos para poderem enxergar a verdade num sentido amplo, sem se incomodar com o bem ou o mal do próximo. Deverão, portanto, permanecer acima, transcendendo a qualquer espécie de julgamento. Vencer o mal em si mesmo. Já escrevi anteriormente que é preciso não se deixar derrotar pelos homens maus. Agora falarei sobre a necessidade de vencer o mal em si mesmo. Sempre que há um desejo exagerado de dinheiro, mulheres, poder, honrarias ou qualquer outro apetite do ego inferior, trava-se no interior de cada indivíduo uma batalha acirrada entre a virtude e a vileza. Por um lado, o homem sabe que, além de ser cauteloso para não sofrer consequências desastrosas, deve proporcionar alegria e felicidade aos outros. Por outro, tem vontade de satisfazer tudo o que lhe apetece. Eis aí a imagem exata do Homo sapiens, um ser em luta contínua entre duas forças opostas. Quando o mal triunfa, gera pecado e infelicidade. A vitória do bem traz satisfação e alegria. Esses conceitos são muito claros. Todavia, quem não tem fé dificilmente consegue pô-los em prática. Ao contrário, aquele que crê raras vezes se deixa vencer pelos instintos malévolos, embora saiba tratar-se de uma luta interminável. Fica também muito evidente, a partir da constatação da ocorrência de atos ilícitos, que instigar pessoas à prática de maldades é função própria do espírito secundário, enquanto induzir à virtude corresponde ao papel específico do protetor. Acima de ambos, contudo, paira a partícula divina que comanda o bem absoluto. Então, para derrotar radicalmente as perversidades,
precisa ser intensificado o poder do espírito primordial de cada ser humano. Para tanto, todos devem aprimorar a sua fé, tornando-a inabalável. Só dessa forma poderão alcançar a verdadeira felicidade. Satisfação e insatisfação. De um modo geral, os seres humanos vivem procurando alcançar um estado de plena satisfação, mas raras vezes o conseguem. A causa principal desse fato está exatamente no tipo de civilização existente no mundo, cujo progresso é impulsionado por mentes insaciáveis. Trata-se de uma questão delicada e deve, por isso, ser vista com bastante seriedade. Diante de estados tão evidentes de insaciabilidade, pode-se afirmar que quanto maior a insatisfação, mais o homem evoluirá, determinando transformações incontáveis na sua maneira de viver. Por outro lado, o excesso de descontentamento acarreta problemas, causa atritos entre as pessoas, chegando até a destruí-las. Também do ponto de vista individual, a insatisfação excessiva é um perigo, pois além de causar desarmonia familiar, gera brigas, disputas, desespero e delinquência. No campo social, determina o aparecimento de grupos com ideologias extremistas que podem dar margem a atos destrutivos, provocar guerras, rebeliões e lutas entre compatriotas. Assim, com base nesses fatos, torna-se muito difícil para o homem determinar o melhor. Viver tranquilo, acomodado à realidade vigente ou buscar sempre algo novo, revolucionário. Na verdade, é preciso estar a todo momento buscando o equilíbrio, nunca inclinar-se para nenhum dos dois lados. Se, contudo, cada um cultivar uma índole pura e viver com bom senso, nem tão inquieto, nem muito satisfeito, poderá progredir constantemente, fazendo de sua existência um período de grandes realizações em benefício da humanidade. Em suma, o ponto focal dessa maneira de viver reside no Makoto, aquele sentimento de autenticidade, constância, amor e pureza de princípios. Então, se todos permanecerem com a mente aberta às mudanças, receptivos às inspirações divinas e agindo honestamente, alcançarão a verdadeira felicidade e farão um grande bem ao mundo inteiro. O destino humano. Desde a antiguidade, o homem vem atribuindo ao destino todos os seus males, e por achá-lo imutável, conforma-se diante da fatalidade. Eu, porém, quero ensinar-lhes que cada pessoa é livre para mudar a sua sorte. Na verdade, somos nós mesmos que traçamos o nosso destino de acordo com a nossa evolução espiritual. Conforme o nível de aprimoramento pessoal, conseguimos eliminar o pessimismo, dando lugar ao otimismo. Muito natural também, exceção feita aos doentes mentais, que todos desejem a felicidade e empreendam incontáveis esforços para alcançá-la. No entanto, poucos conseguem realmente atingi-la. Se considerarmos a humanidade inteira, acredito que nem 1% vive em harmonia e paz. De fato, a maioria permanece desencorajada, perdida e acaba partindo para o mundo espiritual sem ter encontrado o verdadeiro caminho da felicidade. Diante de tão lamentável perspectiva, qual deve ser a atitude dos seres humanos? Em primeiro lugar, promover o bem, pois quem semeia virtudes, colhe virtudes, quem propaga o mal, recebe o mal. As pessoas devem, portanto, parar de correr atrás de seus próprios desejos e apetites. Ao contrário, precisam praticar sempre boas ações, procurando não prejudicar os outros nem fazê-los sofrer. Torna-se então urgente que cada um busque a felicidade de todos e deixe para sempre e bem longe de si o egoísmo. Ser deveras feliz significa, portanto, pensar altruisticamente no bem do próximo. Só é possível, contudo, alcançar esse estado de bem-aventurança plena quando se consegue viver de acordo com os princípios da verdadeira fé. Boatos. Um dia, um amerritô bastante qualificado me procurou
dizendo que fulano andava espalhando boatos contra cicrano. Tinha vindo até mim para esclarecer o mal-entendido. Respondi-lhe que naquele momento estava empenhado na grande tarefa de salvação da humanidade. Precisava por isso aproveitar ao máximo o meu tempo. Pedi-lhe então que só me falasse de problemas relacionados ao trabalho na obra divina. Ele ficou muito assustado com a minha colocação, reverenciou-me e se retirou imediatamente. Ainda hoje continuam acontecendo comédias que não provocam risos, semelhantes a essa que acabo de relatar. Como dia a dia o fim do mundo fica mais próximo, Deus quer salvar a maior parte da humanidade. Está por isso, através de mim, manifestando a sua grande misericórdia. Contudo, enquanto as pessoas continuarem preocupadas apenas em defender os seus interesses particulares, torna-se difícil saber o que elas realmente pensam sobre a fé. É também muito frequente serem encontrados vários mamerritô agindo como esse, que veio procurar-me. Tendo eu, com apenas uma palavra, tocado no ponto vulnerável do problema que o estava preocupando, pude alertá-lo. Na verdade, quis-lhe mostrar não só a preciosidade do meu tempo, mas também o quanto desejaria que o dele fosse usado da melhor maneira possível. Recomendei-lhe por isso que lesse os ensinamentos, ao invés de ficar fazendo fofocas. Qualificação divina. Para adquirir qualificação divina, os homens devem vencer o mal que trazem dentro de si mesmos. Poucos têm, contudo, essa capacidade, embora saibam que seus comportamentos desrespeitam a lei de Deus. Na realidade, falta-lhes o verdadeiro poder para dominá-lo e também aquela coragem heróica digna virtude a ser constantemente cultivada. Como sempre estou falando, à medida que se eleva, o ser humano torna-se um Deus. Dessa forma, saberá distinguir o mal e conseguirá dominá-lo de imediato, tornando-se assim possuidor de um coração que jamais se deixará vencer pela perversidade. Ao atingir, portanto, um alto nível de elevação espiritual, qualquer pessoa já é um espírito divino dignamente qualificado. Usufruirá também da maravilhosa e incomparável força espiritual, cuja origem se encontra no poder de Canon e com a qual poderá vencer o negativo.